Domínios morfoclimáticos do Brasil. A interação e a interdependência entre os diversos elementos da paisagem explicam a existência dos chamados domínios geomorfológicos, que podem ser entendidos como uma combinação ou síntese dos diversos elementos da natureza, individualizando uma determinada porção do território. Dessa maneira, podemos reconhecer no Brasil a existência de 6 grandes paisagens naturais: o domínio amazônico, domínio das caatingas, domínio dos cerrados, domínio dos mares de morros, domínio das araucárias e domínio das pradarias. Domínio morfoclimático amazônico. Localização. Situado ao norte, o domínio amazônico é a maior região morfoclimática do Brasil. Hidrografia. Este domínio sofre grande influência fluvial, já que aí se encontra a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica. O transporte existente também é influenciado pela enorme rede hidrográfica, enquanto que o rodoviário é quase inexistente. Assim, o transporte fluvial e o aéreo são muito utilizados devido às facilidades encontradas neste domínio. Vegetação. As espécies de árvores encontradas nessa região são geralmente seringueira, mogno e etc. O clima. Com o clima equatorial, sem muitas mudanças de temperaturas ao longo do ano, a região amazônica diferencia-se apenas nas épocas das chuvas e das secas. Domínios morfoclimáticos Araucária. Localização. Encontrado desde o sul paulista até o norte gaúcho. Vegetação. A vegetação de Araucária, chamada de pinheiro do Paraná, pouco resta devido ao extrativismo descontrolado. Sua condição de arbórea, geralmente com mais de 30 metros de altura, condiz a um solo profundo. O clima é subtropical. Utilização e relevo. O solo detém uma alta potencialidade agrícola, como milho, feijão e etc. As morfologias do relevo se destacam por uma forte ondulação até um montanhoso, o que o represente num solo de fácil adesão a processos erosivos. Domínio morfoclimático da Caatinga. Localização. Situado no Nordeste brasileiro, a Caatinga abrange em seu território a região dos polígonos das secas. Clima e solo. Com seu clima semiárido, o solo só poderia ter características semelhantes, sendo raso e pedregoso. Hidrografia. Tendo pouca rede de drenagem, os mínimos rios existentes são em sua maioria sazonais ao período das chuvas, que ocorrem num curto intervalo durante o ano. Porém, existe o rio São Francisco, vindo da região central do país. Irriga grandes áreas da Caatinga, transformando suas margens num solo muito fértil. Vegetação. A vegetação sertaneja sobrevive em épocas de extrema estiagem e, em razão disso, sua casca é dura e seca, conservando a umidade em seu interior. Assim, a região é caracterizada por uma vegetação herbácea, tendo como espécie, por exemplo, as cacteáceas. Utilização. Sua região poderia ser ocupada mais a nível agrícola, em virtude do seu solo possuir boas condições de manejo, só necessitando de irrigação artificial. Assim, a Caatinga teria condições de se desenvolver economicamente com a agricultura. Domínio morfoclimático das pradarias. Localização. Se encontra no extremo sul na região das campanhas gaúcha ou pampa. Vegetação. Dominada por uma vegetação rasteira formada por gramíneas. Relevo. A geomorfologia do relevo, onde ocorre, é suavemente arredondada, formando as coxilhas. Na monotonia do relevo destacam-se áreas pouco mais elevadas, denominadas cerros. Apresenta boa fertilidade natural, todavia em quase toda a região os solos apresentam elevados teores de areia. Hidrografia. É formado pelos rios da Bacia do Uruguai e pela Bacia Secundária do Sudeste-Sul. A Bacia do Uruguai serve de limite entre as terras brasileiras, uruguaias e argentinas. O clima nas pradarias é subtropical, portanto, possui regularidade de chuvas ao longo do ano. Utilização. As pradarias foram utilizadas para o pastoreio, mas com o aumento da imigração, houve o começo de atividades agrícolas. Domínios morfoclimáticos de mares de morros. Localização.
Este domínio estende-se do sul do Brasil até o estado da Paraíba, situado mais exatamente no litoral. Clima. Devido à massa de ar tropical atlântica e aos ventos alísios de sudeste, que ocasionam as chuvas de relevo nessas áreas de morros, existe uma significativa gama de redes de drenagem. Esse clima também dependerá da situação geográfica, diferenciando-se em tropical, tropical de altitude e subtropical. Vegetação. A vegetação natural é da mata chamada atlântica, com poucas áreas nativas de suma importância aos ecossistemas ali existentes. Domínio morfoclimático cerrado. Localização. Situado na região central do Brasil. Hidrografia. É na região do Cerrado que estão 3 nascentes das principais bacias hidrográficas brasileiras: a Bacia Amazônica, a Bacia São Franciscana e a Bacia Paranaica. Vegetação. O domínio do Cerrado é dividido pelas formações de chapadas que existem ao longo de sua extensão. O Cerrado é constituído por árvores herbáceas e de aspectos secos devido à composição do solo, deficiente em nutrientes. O clima. Com sua vegetação rasteira e de campos limpos, o clima tropical existente nesta área condiz a uma boa formação e um ótimo crescimento das plantas. Utilização. O Cerrado atraiu muita atenção para a agricultura, o que lhe tornou uma região de grande produção de grãos, como a soja. Outra exploração ativa é a mineral,